Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Então dá maior para mim. Te amo, Deus. Você pode louvar o Senhor comigo? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 7. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui na nossa igreja mãe, igreja sede, né? Não tenho o costume mais de estar nos domingos aqui, né? Nos cultos normais de domingo, estamos sempre nos sábados, e gostaria até de justificar eu chegando um pouco mais tarde hoje no culto hoje, porque nós temos nosso culto em Coral Springs, lá é um pouquinho mais cedo, irmão, lá tem que acordar um pouquinho mais cedo. Lá o culto começa das 8h30 às 10h30. É diferente, né? 10h30 acabar o culto é diferente, né? Glória a Jesus. Então hoje era Santa Ceia, trago também aos irmãos, né? A paz do Senhor dos irmãos de Coral Springs, né? Em nome de Jesus, saudações dos nossos irmãos ali de Coral Springs. Também estamos interinamente ali em Weston e gostaria também de trazer saudação dos nossos irmãos de Weston aqui para a nossa amada igreja. E é muito bom vê-los aqui em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém? Os irmãos encontraram? Também gostaria de agradecer ao nosso pastor Joel, na pessoa do pastor Alcir, que está aqui nesta noite, os membros da nossa diretoria que estão aqui, pastor Itamar. Gostaria de agradecer aos nossos pastores que estão aqui também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bom ver os irmãos aqui novamente. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tocou no meu coração nesta manhã, na verdade, nessa madrugada. A preocupação do meu coração, hoje, culto com os jovens estão dormindo hoje, né? Hoje é culto com os jovens. Vocês têm que falar também, vocês são jovens também. E a verdade, irmãos, é que nós, né, que estivemos com os nossos jovens durante alguns anos, sempre no nosso coração é uma alegria muito grande estar com eles. Né? Apesar de muitos rostos novos, né? A Sofia é a mais nova membro dos jovens, né? Apesar disso, tem muitos rostos ainda que nós conhecemos aqui da nossa época. Mas o Senhor tocou no meu coração nesta manhã sobre esse texto. Muitas vezes, as instruções que o Senhor Jesus nos dá, muitas vezes aquilo que o Senhor fala conosco, ela vem confrontar, ir de encontro contra aquilo que nós somos como indivíduos. Choca muitas vezes as nossas convicções e bases. Até acreditamos que essas convicções muitas vezes são sólidas,
Até porque todo mundo passou pelo pai e pela mãe, né? E muitas vezes os nossos pais, né, ensinam coisas para a gente no nosso crescimento. Que muitas vezes, irmãos, muitos têm pais aqui que não foram crentes, né? A gente sabe que muitas vezes, eu mesmo, né, minha mãe não era muito, ia na igreja às vezes, de vez em quando, meu pai quase não ia. E algumas coisas que a minha mãe me falava, hoje eu vendo na palavra de Deus, eu questiono. Com as nossas convicções e com aquilo que somos, né? Quando a gente vê esse texto, irmãos, nos mostra Jesus falando com os 12 discípulos. Mas em Lucas, se for em Lucas, capítulo 10, do 1 ao 7, Jesus envia 70. E os irmãos lembram que, perceba que as mesmas instruções que Jesus deu para os 12, ele dá para os 70. Lá em Lucas 10, 4, diz que não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz esteja nesta casa. Em Lucas ele dá as mesmas recomendações. Será que hoje, quando Jesus nos envia, será que hoje, e eu falo com os jovens nesta manhã também, porque é um culto com a participação dos jovens, eu quero perguntar para vocês será que hoje alguma coisa mudou? Jogou um balde de água fria, mas eu não acho que Jesus jogou um balde de água fria neles, não. Não, Jesus ficou alegre com eles, e falou, eles todos empolgados, né? E Jesus falou assim, olha, eu vi, enquanto vocês estavam pregando, Satanás caindo do céu, assim como um raio. A obra estava sendo feita, o inimigo estava furioso, mas a obra de Deus estava sendo feita. Mas aí Jesus chega e fala assim, olha, mas não fica alegre por isso, não. Não fica alegre porque você faz alguma coisa, não. Se você faz alguma coisa na obra de Deus, se você faz alguma coisa na casa de Deus, não fique muito alegre por isso só não, mas fique alegre porque o seu nome, o nosso nome, está escrito no livro da vida. Aleluia! Qual tem sido a nossa posição diante do chamado que Jesus tem nos feito? Em Mateus 6, 19 a 21, a palavra de Deus nos diz, não os ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões roubam, minam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O Senhor Jesus analisa o coração deles, e hoje, nesta manhã, o Senhor Jesus analisa o nosso coração. Aleluia. Ele está olhando para nós nesta manhã, e eu peço ao Espírito Santo de Deus, eu peço muito ao Espírito Santo de Deus, que Ele me ajude a transmitir aquilo que Ele falou comigo. Que o Senhor Jesus possa prender a nossa atenção nessa manhã, e que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor. Porque hoje, nós estamos passando pelo scan de Deus. Hoje eu e você. Sabe, irmãos, Ele está olhando para nós e vendo o que realmente importa para o nosso coração. O que realmente importa para o meu coração. E quando somos analisados dessa forma pelo Senhor,
Olha, cai toda a religiosidade. Cai toda a religiosidade. Dessa hora, irmão, não tem título. Nessa hora, não tem título de pastor, eu sou líder, eu faço carrying groups, eu faço... E a Sofia tá uma bênção hoje. Eu faço família cristã, glória a Jesus. Olhe para cá, irmãos, eu sei que é muito difícil. Eu também quero olhar para lá. É que ela está me vendo, quer ficar comigo por isso. Mas quando nós somos analisados pelo Senhor, lembra que o pastor Alcir falou aqui, ó, passa um radar. Passa um radar e olha quem está faltando. Jesus está passando um radar hoje aqui. Ó. Jesus está passando um radar hoje. Glória a Jesus. Cai toda a religiosidade. Na verdade, irmãos, quando Jesus olha para nós, Ele olha de uma forma que ninguém mais olha. Ele olha de uma forma que talvez nem o seu esposo e nem a sua esposa conseguem enxergar aquilo que Ele enxerga em você. Porque quando o Senhor nos olha, a gente fica totalmente despido diante de Deus. Nós ficamos nus diante do Senhor, no sentido de que não tem nada que possa ocultar a Deus aquilo que somos. Não existe nada que possa ocultar da presença de Deus aquilo que nós estamos fazendo ou estamos pensando, porque nós estamos totalmente nus diante de Deus. Sabe aquela máquina do aeroporto? Que passa a mala? Um scan, né? Analisa a bagagem. Já viu como que é? Quando passa a mala, você vê até a silhueta das coisas, né? E aí você vê até uma coisa que não é para estar lá. Aí aparece um negocinho lá. Estava escondido. Estava lá no meio das roupas. Mas aí o atendente olha e fala, pé. Põe essa mala para o lado, vamos abrir, vamos analisar. Mostra até pequenas coisas que estão dentro, que podem impedir a viagem. O scanner de Deus está passando nessa manhã. Neste momento de análise, não dá para darmos desculpas. Não dá. Não dá para dar desculpa. É a hora de a gente falar, Senhor, olha nós aqui, olha a minha vida. Ou que você possa nessa manhã estar diante do Senhor e falar assim, olha a minha vida. Não tem nada que você possa esconder diante de Deus, que eu possa esconder diante de Deus. Nada está encoberto. Nada está encoberto diante do Senhor que não possa ver, que não possa enxergar. Glória a Jesus. Onde está o nosso coração? Se colocarmos uma balança aqui, ó, e eu falo essa palavra com muito temor que está passando por mim aqui, viu? O que a balança realmente vai pender para aquilo que importa? Quando percebemos que muitas vezes a Santa Ceia do Senhor, para alguns não é mais importante do que uma viagem de lazer. Às vezes, quando percebemos que, como uma campanha de jejum, que nós estamos em plena campanha de jejum e oração. Nós estamos em plena guerra espiritual, irmãos. A guerra está travada. E nessa campanha, quando você vê que muitas vezes a pessoa, alguém não está atento à campanha. E talvez a gente até olhe e fale assim, não sei se eu vou perguntar qual é o dia do meu jejum.
Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Porque aí onde está o coração, é onde está o tesouro. Precisamos tomar algumas decisões que vão fazer diferença para toda a nossa vida, irmãos. Os irmãos sabem disso. O casamento, por exemplo, é uma decisão que vai para toda a vida, né? Tem uns que estão quase casando aqui já, né? Tem alguns jovens que já estão na fila, já o pessoal começa a contar, né? Ó, já foi esse, já foi esse, já foi. Começa a passar um X, né? Eu estou vendo um aqui já. Glória a Jesus. É a fila de quem vai casar e a fila de quem está grávida, né? Aí eu, pá, Daniele, pá. Glória a Jesus. São decisões importantes que a gente vai fazer. O casamento é uma decisão importante. Ter um filho é uma decisão importante. Mas o Senhor, nessa manhã, Ele nos confronta numa situação para que nós nos posicionemos diante dEle. Tenhamos fé em decisões e confiemos nele. Você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus testa Filipe, você lembra disso? Jesus chega para Filipe e fala assim, ó Filipe, e aí? O que a gente vai fazer? Tanta gente para alimentar. E a palavra de Deus diz que Jesus falava isso testando Filipe. Porque ele sabia muito bem o que ele queria fazer. Sabe, irmãos, às vezes Deus nos testa. Deus nos testa em situações. Deus nos testa em momentos da nossa vida, em que Ele olha para você, olha para mim, e Ele fala, e aí? E agora? E essa multidão agora? O que você vai fazer? E esse momento difícil da tua vida? E esse momento difícil da tua família? Onde parece que o chão está começando a sair, né? Está começando a tremer. Quando muitas vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e na vida da família, que você fala, e agora? E Jesus olha para você e olha para mim e fala, e agora digo eu, e aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer diante dessa situação? Situação muitas vezes de escassez, situação muitas vezes de desafios de você ter que começar um novo emprego, de ter que começar uma nova profissão, às vezes algo que você ia fazer e deu errado. E você fala, Jesus, e agora? Eu não sei o que eu faço. Mas André estava na parada, irmãos. André estava lá. E André chega e vem trazendo, puxadinho, um menino. Como esse menino aqui que está na frente, aqui, ó, puxando assim, ó. Vem puxando o menino. E o menino ali, eu não sei qual é a idade do menino, talvez um pouquinho maior que ele. Estou brincando com você, viu? E aí vem o menino com 2 peixes e 5 pães. O menino, falou, tem esse menino aqui, ó. Mas o que é 2 peixes e 5 pães para esse problema que nós temos aqui? O que é o que você tem? O que ele tem na mão? Aleluia. O que você tem na mão que vai ajudar a resolver esse problema? Aqui, esse texto, para os irmãos saberem, está em João 6,5. Né? Glória a Jesus, 5 pães e 2 peixinhos. E nessa manhã eu não quero me alongar. O Senhor colocou uma palavra muito direta no meu coração. O nosso tesouro talvez seja o nosso tempo. Talvez não abrimos mão dele. Talvez você, muitas vezes, a gente vê às vezes as pessoas
Às vezes acorda 4h30 da manhã, irmão, vai para a academia, 4h30. Aí é bom, eu preciso fazer uma academia também. Está ficando flácido o negócio aqui. Por quê? Porque o tempo dessa pessoa é muito importante. O tempo dessa pessoa é muito valoroso e ela precisa gastar o seu tempo com aquilo que realmente importa. E nessa manhã eu gostaria de te perguntar nessa manhã. Nós passamos por muitos desafios na vida, e nós estamos passando por desafios nos Estados Unidos. Os irmãos sabem disso. Quem trabalha aí no mundão aí, sabe o que estou falando. Os desafios são grandes, imensos. O desafio da nossa igreja é muito grande também. As congregações, por mais que o nosso pastor está tentando, né? Escapa pelos dedos, elas começam a aparecer, irmãos. O ano passado o pastor falou que não queria abrir congregação nem esse ano, mas os irmãos despontam ali naquele país, naquele outro, e precisa de congregação, não pode deixar os irmãos sozinhos, tem que colocar alguém ali. Ou seja, é o Senhor que está fazendo a obra, o Senhor está abrindo caminhos, os desafios estão sendo grandes, glória a Jesus. Mas o que você tem que você quer apresentar ao Senhor nessa manhã? O que você tem aí que você quer apresentar ao Senhor? Esse menino tinha 2 pães, 2 peixes e 5 pães. 2 peixes e 5 pães. João 6:5. No momento de escassez, no momento de dificuldade, muitas vezes, a gente tende a se fechar. É ou não é? No momento de dificuldade, você se fecha. Isso é a pior coisa que pode acontecer também. Porque nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos ajudar o nosso irmão. Quando um cai, o outro vai, levanta. Em momentos de escassez e de dificuldades, a gente tende a querer fechar o nosso grupo, fechar a nossa família de um jeito. Mas esse menino, eu não sei porquê, momento de escassez e dificuldade tão grande, ele chega com tudo que ele tinha. Ele chega com tudo que a sua família tinha. Eu não sei se Judas olhou para aquele menino e falou assim: você é doido, rapaz? Pega essa comida e fica com a sua família. Pega isso aqui, fica com vocês. Garante o de vocês. Mas não, ele pegou. Entregou. Mas quando nós entregamos na mão do Senhor Jesus, algo maravilhoso acontece. Entrega hoje ao Senhor Jesus tudo que você é, tudo que você tem, que o Senhor vai fazer um milagre, não só para a sua família, porque aquele menino, a família dele comeu tanto, irmão, que sobejou ainda cestos para todo mundo. O pouquinho que ele tinha, talvez seria até suficiente para a família, mas quando ele coloca nas mãos de Jesus, o milagre acontece, e o suprimento, e aquilo que eles estavam precisando, vai para a família dele e para todas as famílias. Todas as famílias são alcançadas, porque ele colocou na mão do Senhor tudo que ele tinha. Talvez você olhe para mim: pastor, aquilo que eu tenho não me agrada. Talvez aquilo que eu tenho, aquelas prioridades que eu tenho, talvez não me agradem.
Eu não me agrado disso porque eu queria ser de um jeito. Eu queria ser uma pessoa mais ativa, eu queria ser uma pessoa mais participante na igreja, eu queria ser uma pessoa que ofertasse um pouco mais, mas não dá. O trabalho está aí. Eu preciso trabalhar. Eu preciso garantir os meus 2 pães, os meus 5 pães e 2 peixes. Eu preciso garantir pelo menos isso aqui. Mas o Senhor nessa manhã, Ele diz que Ele tem muito mais do que isso para a tua vida. Ele tem muito mais do que 2 peixinhos e 5 pães para a tua vida. Oh, se você entregar diante do Senhor tudo que você é, tudo que você tem, você vai ver o milagre que Ele vai fazer na tua vida. Pastor, sabe aquele negócio do tempo? É isso aí mesmo. As minhas prioridades são outras. As minhas prioridades são outras. Eu tenho que cuidar de certas coisas da minha vida. Eu preciso cuidar dessas áreas. A igreja, ela vai vir, mas ela vem... Espera aí. Um pouquinho aqui embaixo. Talvez quando dá tempo eu vou. Quando dá tempo eu vou conseguir. Quando não dá tempo, não dá. Não dá porque eu tenho que garantir os meus 2 peixes e meus 5 pães. Você está disposto a dar para o Senhor esses 2 peixes e 5 pães? Não? E isso, eu não estou falando de emoção não, irmãos. Porque muitas vezes a pessoa, irmãos, eu não estou dando nenhum remédio que eu não estou tomando. Estou tomando remédio também. Passa por aqui, não é? Está passando forte, irmão. Glory and Power. Os jovens sabem o que é isso. Pastora, eu não me emociono, eu tenho consciência que o que eu estou fazendo não é correto. Aquilo que eu precisava fazer diante do Senhor, eu não consigo. Então nessa manhã eu gostaria de te pedir, entrega isso na mão de Jesus. Aqui não estou falando de emoção, eu estou falando de razão. Eu estou falando de razão que pode mudar a sua vida. De razão que pode mudar o teu destino e o destino da sua família, dos seus filhos, dos seus netos e dos seus bisnetos também. Pastor, o que eu tenho para o Senhor é isso aqui. Então entrega. Porque Ele vai fazer um milagre. Milagre não se explica. Ouça, milagre não se explica. Milagre se vive. Como Deus vai fazer para multiplicar os pães, isso não é com você. Como Deus vai fazer para multiplicar os peixes, isso não é com você. O que é com você é a decisão de entregar ao Senhor aquilo que precisa ser entregue. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor, posso fazer um apelo? Pastor, às vezes a minha prioridade talvez não é a igreja. A minha prioridade são outras coisas. Irmão, ok. Mas você está satisfeito com isso? Você está contente com esse tipo de atitude? O Senhor quer mudar aqui situações, amém? Mas para isso, você precisa trazer ao altar do Senhor tudo que você tem nessa noite. Você precisa entregar ao altar do Senhor os teus 2 peixinhos e 5 pães. Porque é no altar que o Senhor vai fazer o milagre. Eu vou cantar um hino, irmãos. E eu quero, em nome de Jesus... Se Deus falou com você, e eu creio que Deus tem falado nessa manhã. Você não consegue fazer coisas que você gostaria de fazer. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. E aquilo que não quero está sempre diante de mim, como diz o apóstolo Paulo.
Mas eu quero dizer que o Senhor quer mudar hoje essa situação. Não importa quantos anos você tem, presta atenção que eu vou te falar. Em nome de Jesus. Oh, não importa a idade que você tem. Eu já estou velho, pastor. Não importa, porque Deus não trabalha com idade, Deus trabalha com propósito. Qual é o propósito da tua vida? Em nome de Jesus. E eu queria chamar você, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos colocar as nossas mãos, os pastores irão colocar as mãos sobre você. Em nome de Jesus. Pastor, eu tento, mas aquilo que eu tenho para mim não dá. Enquanto eu canto, vem. Enquanto eu canto, vem. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã, curado. Você pode abrir mão? Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o teu orgulho e vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você pode quebrar o orgulho e vir? Os irmãos aqui já quebraram o orgulho, já vieram. Oh, o que você vai entregar ao Senhor nessa manhã? Como Naamã do teu poder, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Aleluia. Nós vamos orar, mas cabe você mais aqui. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Oh, o Senhor está derramando da sua glória nessa manhã. O Senhor está enchendo nesta manhã. O Senhor está enchendo as vidas aqui nessa manhã. Nós vamos orar, mas eu dou mais um minuto. Eu vou dar mais um minuto, irmãos, para você trazer os 2 peixinhos e os 5 pães aqui para frente, em nome de Jesus. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que
águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Rialabaçu terebicanta labachai. Romão terecanta lá, sureia, lamanto de mealaço. Rica labaçu terebianda, labaçu tericanta lá, estenia labas. Senhor, nós estamos nesta manhã, Senhor, entregando tudo que nós temos ao Senhor. Jesus, eu não sei se o Senhor vai querer receber isso que a gente está entregando para o Senhor. É tão pouco. Mas, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer um milagre com esse pouco que nós estamos entregando. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, colocar as tuas mãos sobre a vida dos teus filhos que estão aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor vai fazer milagres. O Senhor está fazendo milagres aqui, Senhor. Oh, eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo milagres nessa manhã. Não se canse de estar na presença de Deus, não. Se derrama na presença de Deus essa manhã. Oh, se derrama na presença de Deus. Oh, seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Quebra meu orgulho. Amém, Jesus. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo Como na mão no teu poder. Glória a Jesus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Abençoe os irmãos.